sei andar sozinha. Eu não sabia para onde eu estava caminhando, para onde eu estava indo, o que me esperava. Eu só dizia, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento. Porque a Bíblia diz, né? A ousadia, ela é mais cara que o ouro, mais cara que a prata. A sabedoria que vem de Deus, ela vale mais que qualquer tesouro. Boa tarde, boa noite, não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio, estamos começando mais um O Santo Podcast, à minha direita, Giovanni Claudino. Muito bom, John, que manhã maravilhosa. Maravilhosa. A gente descobriu coisas maravilhosas hoje, tá? Sim. E vamos ficar ricos agora. Não. Tá, mas só não vamos ficar tão ferrados também. Não, calma, não, espera um pouco. Respira. Aí o crente lá já vai falar assim, ó. Mas vocês já não falaram que já são ricos porque receberam tudo nas regiões celestiais? Pronto, o que vocês estão se atravessando Nós aí? vamos chegar nas regiões celestiais. Rico. Né? Tá? Eu não digo rico, mas sem parece estresse, sem raiva no coração. E também Tá. porque hoje nós estamos com alguém aqui que está nessa região celestial, Já. tá conectando o Brasil. Conectando o Brasil. Aleluia! Calma, daqui a pouquinho a gente já vai falar. Que coisa incrível, Coisa mais um boa. episódio. Graças a Deus. A gente está feliz demais de receber você aqui. E muito obrigado você que também nos ouve nas rádios aí pelo Brasil, que estão aderindo ao Santo Podcast. Muito obrigado. Preste muita atenção no trânsito, depois tu vai para a imagem. Isso. Tá? Estaremos lá no YouTube. Até porque parte da imagem é feia. Isso. É a Não, parte calma, de cá. no Mas caso. tu deu uma melhorada, tá, Giovanni? Não, continua, filho. Para de, Tá. para de querer mentir ao vivo, Tá, que é feio. vamos lá, quem vamos quer ir pro não. céu mentindo. Não, calma, Como? uma- Melhorou o quê, filho? Tivemos Eu nem no barbeiro não fui. Calma, O Giovanni. Marco quis se aposentar e não quer mais Ele saber de se mim. aposentou, Não, rico, tá? ficou rico também. O homem falou assim, Só eu ó, que- não quero mais. Que os caras vêm aqui, querem me pagar 49 pila e falar, faz o teu milagre em mim. Abandonou a tesoura o Não homem, quer mais tá? nem saber, cara. Giovanni, quem está com a gente, marcas incríveis aí, nos proporcionando manter esse projeto? Dá um Marco Autopeças. Um abraço cara, pra está vocês, conosco tá? aí lá desde o início. Sim. Belas Artes também, que está desde o início Sim, com um a abraço gente, né? pro Belos, que também nos cede aqui. O Esse nosso espaço amado Cleiton, maravilhoso, que e o no Cleiton. dia 5 está com a boquinha aberta. Isso ali é um perigo. Isso, é lindo, tá? A gente chegou a mudar de Maravilhoso. horário porque ele vem Sim. com a mulher, que aí deixa nós mais constrangidos E, ainda. tipo assim, tem família, Tem pessoal? família, gente. Eu não sou um cara sozinho, entendeu? Não é só um pão de queijo. Não. Tem família pra sustentar. Não, vamos- Aí vamos piora a ajustar. situação, entendeu? Vamos ajustar então o a gente que tem pensou que que vamos mudar de horário. Meu Deus. No horário que ela tá trabalhando, vamos gravar. Porque aí a Isso. gente não tem essa... Essa é uma pressão, uma essa pressão a mais. Então, Belas, Agência 47, Poxa, que está com a gente também, hein? que pode abençoar aí a sua empresa. Que, aliás, em abril vai ter uma força-tarefa Ah. no Instagram que vocês vão receber corte até por dentro do olho para mandar para os outros para pregar o evangelho, tá, meus jovens? Pronto, e assim espero. Agência O contrato 47. disse isso, tá? Isso. Eu só quero Dia ver. 1 de abril já começa Dia a de estourar, abril. tá? Dia da mentira. Não, aí não tem condições. Não. Não, é dia Vamos da mentira, lá. não é? É o que Vamos eles lá. falam, né? Madeireira Rossi. Rossi. Um o abraço seu pro Rossi. Que uma hora dessa já tá Correndo, almoçando, né? porque acorda às 5 da manhã pra correr. O homem é terrível. 11h30 tá almoçando. E, cara, Tá. Não faz média, faz como tu faz pra todo já. Vai querer fazer média aqui, ó. tá. E a dona? Não, aí é Coisas e tal. espetáculo, aí espetáculo. A dona... Ó, chega a tossir. A dona, com 20 pila, tu vai lá e compra o que tu quer, filho, dentro da Tá. loja dela. Sim, Só que a dona não tá contente com isso. tá. Ela pensou... Poderia estar, tipo Não, assim... já tava bom, gente, já mora eu na já praia, tô- filho. Porque isso. Ela já mora na praia, ela já abre a janela Tá. e aquele mar... Ela poderia o quê? Só continuar na praia. Sim, sim. Mas ela proporcionando decidiu- poder de compra pro Isso. povo, já tá ok. Ela decidiu com o filho Felipe, não? Diego. Com o filho Diego. Ai, pronto. Conectar Aliás, o hein, Diego? mundo com o mundo. Tá. O mundo com o mundo. Agora Tá. é outro... Agora Dona Conecta. Dona Conecta. Aliás, nós vamos caçar o Diego agora. Nós vamos caçar o Diego. Vamos falar, Diegão! Cadê tu, guri? Cadê tudo?
Gente, eu quero agradecer. Não é porque a nossa convidada daqui a pouquinho, tá? Vocês vão saber de novo. Ela tem uma série já. Ela tem uma série já. Ela é sócia, né? Isso, literalmente, né? Tá aqui com a gente. Mais um abraço pra Dona Coisas e Tal, agora a Dona Conecta. Enfim, tem muitos outros projetos com a gente aí. Então, obrigado a todos os mantenedores. E você que também tem uma empresa, você pessoa física que quer ajudar o Santo Podcast, e não é nessa questão de ajudar, tadinho. Não, irmão, é a missão que a gente tem aqui. Né? Tá? Entender essa missão, essa missionalidade do Santo Podcast. Você pode olhar aqui no link da descrição, já vai ter o Pix ali para você fortalecer esse projeto, para a gente... como é que é aquela balada grande lá? Paga 10 mil de tráfego, nós vamos pagar 10.001. Tá? Isso, 10.001. Nós vamos torar tráfego nos vídeos aqui para chegar essa mensagem para as pessoas. E a gente sabe que nas redes sociais é assim que funciona. Né? E, obviamente, contando também com o seu engajamento orgânico de enviando esses materiais para as pessoas que você gosta e que vai ser relevante na vida delas, os assuntos que a gente aborda por aqui. E a realidade, né, John, que esse podcast aqui não é nosso, né? Não, é de todos vocês. Vocês que nos assistem, nos acompanham, vocês são parte disso, né? Abandonem-nos e a gente para. Não faz sentido, né? Exatamente. E um relato, rapidamente, não sei se já contei em algum momento, mas um abraço aqui para a Diza, que eu vou falar para ela que eu falei no podcast. Isso. Porque é só ela falar, só eu dizer, essa semana foi... A dona Norminha, ela vem. Ela só assiste a dona. Ela para o que... Não, ela não sabe. Os outros, ela nunca ouviu. Ninguém, nem segue a gente. Abandona. Nem segue a gente. A dona Norma teve lá, ela vem. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez a dona Norminha aqui com a gente. Muito obrigado, dona Norma. O nome dela é muito legal, né? Tá. Porque ela é a dona dos nossos corações também, né? Não, é bênção. É uma bênção de Deus. Aliás, Diza, de verdade, tá? Tá aqui mais uma vez. Aproveite. Você e todos os outros ouvintes e participantes aqui do Santo Podcast. Seja muito bem-vinda. Mais uma vez. Muito obrigada. Quero aproveitar, Diza, um beijo, minha amiga. Meu Deus, agora a mulher cai pra trás, tá? Querida. Não, ela é incrível. O Jonathan sempre fala da admiração que você tem e do quanto você cresce com esses conteúdos que a gente grava aqui. E a gente sempre pede para que o Espírito Santo esteja aqui conosco. Né? Que esse podcast, como você falou, não é para nós, né? Verdade. É para tocar corações, para que algumas vidas sejam alcançadas. E se a gente alcançar uma única... já valeu. Já valeu, né? No início do podcast, a gente criou e desenhou vários números. E eu lembro-me que a gente voltou desse monte de número e disse assim, não, mas para aí, né, cara? Se a gente ganhar umzinho... Sim. Não foi? Umzinho. Nós gravamos 50 anos, ganhamos umzinho? Ganhamos muita coisa. Ganhamos muita coisa. E pela misericórdia de Deus, assim, a gente tem vários relatos de testemunhos, seja com a dona, seja com o pastor A, pastor B ou C, pessoas que foram edificadas, pessoas que voltaram para a centralidade do caminho. Cara, é muito coisa boa. E eu gosto de reforçar, e para você que não viu, dar um exemplo bem rápido disso. O Rossi, da Madeireira Rossi ali, assistiu o episódio com o Dave Leonardo aqui, e o Dave Leonardo contando aqui, em primeira mão, inclusive, primeiro podcast na cidade dele que ele participou foi no nosso, e ele falou assim, olha, eu viajando pelo Brasil inteiro, cara, com série na Netflix ali, a pregação e tal, e o Senhor me confrontou e disse, você não tem um quarto de oração em casa, você tem uma baita de uma casa e não tem um quarto de oração. E aí eu liguei para minha esposa e ela disse, é verdade, a gente está com uma casa incrível e não tem um lugar de oração ali, um espaço só para isso. E aí ele já começou a pensar nisso, não, então vamos construir esse ambiente. O Rossi assistindo o podcast, olhou para a casa dele e falou, também não tenho. E fez um quarto de oração a partir deste episódio. Mostrou para nós o quarto de oração, inclusive mandou o vídeo com um louvor de fundo. Ficou, aliás, maravilhoso. E entrou para o Santo Podcast para manter e falar, cara, eu quero estar com vocês, eu quero abençoar, porque me abençoou. E assim como ele teve a oportunidade, por ter o meu contato, de falar diretamente comigo, quantas pessoas que a gente não tem essa proximidade mudaram alguma coisa em suas vidas,
ou na sua conduta a partir de um podcast. O caso da Diz aqui que a gente citou, que é alguém que trabalhava comigo e eu via todo dia, que me abriu, poxa, aquele episódio mexeu comigo, a dona Norma, e mudou a vida dela em alguns sentidos daquilo que a gente estava conversando naquele dia. Então, cara, é uma graça de Deus. Só bênção. E é o que o John falou, quantas pessoas não nos contam Isso. sabe? As transformações, Você sabe que as mudanças. A gente conta aqui, meia dúzia que vem conta pra gente. Mas, cara, eu estava falando muita sobre gente. isso ontem. Eu faço devocionais no meu Instagram, né? Aliás, continue. Já eu sei que não precisa, mas eu só vou reforçar. Continue. Isso. E nem sempre as pessoas vão lá e comentam. Tem muito poucos comentários. Mas eu estava falando isso ontem para o Rodrigo, um amigo meu. Eu falei, cara, quantos cortes de Instagram eu assisti de pastor Luiz Hermínio, pastor, vários, David Leonardo. Eu vou lá e eu assisto, eu me edifico, mas eu não comento. Sim. Mas aquela palavra me ajudou. Pastor André Fernandes, meu Deus. Quantos naquele dia que você tá ruim, que você tá precisando, entra aquele corte do Instagram e você assiste, cara, Foi na veia. foi na veia. E eu não comento, Sim. mas me edificou. Então, o nosso propósito é isso. Não é diferente. Eu tenho que fazer. Ninguém comentou. Cara, alguém foi edificado. Alguém foi edificado. Entendeu? Exatamente. Que demais. É isso, porque... E eu tenho certeza que com vocês também acontece isso. Demais. Sabe uma coisa muito doida? Foi nas lives que a gente fez, e vamos voltar agora mês que vem. Isso, de leitura bíblica. 11 da noite de terça-feira. 11h07. 11h07, isso. 11h07. Tem o 7, né? Eu quero Dois malucos, um ligava pro outro, fazia uma livezinha ali, lia um canal do Santo capítulo. Podcast. Um capítulo. E, cara, um adolescente lá da minha igreja disse assim: cara, eu comecei a ler a Bíblia de vergonha, porque se 11h07, vocês dois, pai de família, bem assim ele falou, vocês dois, pai de família, estavam lá tentando influenciar alguém a ler a Bíblia, 11h07 da noite, mano, por que eu com 16, 17 anos não vou ler? Olha só. Ixi. Sabe, foi no confronto, com ele foi dessa forma, assim, meu, que vergonha, né? Os caras lá, uma hora dessa, já devem ter lido a Bíblia durante o dia, mas vão ler agora, tipo, para induzir. E, cara, muito pouca gente começou e, sabe, deu aquela crescida. Não, isso é bom. Exatamente. Só o testemunho desse Tem que menino começar. já valeu. Já valeu. E eu acho Já que falei. tem tudo a ver com o que a gente vai conversar Isso. hoje, porque tem que começar, tem que ter o start. E para isso acontecer, Giovanni, cabe o tema de hoje, Cabe. que é sobre ousadia. E a gente, de novo, estava tentando ajustar já com a dona Norma. A gente sabe que a agenda dela é complicada, mas sempre que dá, a gente tá batendo na porta, tá, pessoal? Sim. Então, assim, às vezes é de 2 em 2 meses, às vezes é difícil, mensal, mas sempre que dá, ela consegue uma agenda. E eu quero agradecer mais uma vez por você ceder esse teu tempo, que eu sei que é valioso, porque você entende que mais valioso ainda é aquele Mais que valioso é o Senhor. para desenvolver isso. E a gente vai falar sobre ousadia. Então trouxemos uma mulher ousada no Senhor. Que você que está assistindo pela primeira vez a dona, volta lá no primeiro. Porque para fazer um pouquinho de sentido assim, o que a gente vai falar, tá? o que a gente vai falar vai fazer um pouquinho mais sentido se você voltar lá atrás e ver assim, cara, essa mulher tá aí, isso é ousadia. Que não ousadia. precisava, e eu, talvez, muita gente no lugar dela, não, eu vou ficar aqui nessa vidinha mesmo, que é o que eu tenho para viver. E ela não, A gente ela... já vai passar para ela, tá, gente? Mas peraí. Isso, Mas é meia hora só pra falar bem dela. Não, só que assim, ó. Mas falando do storytelling, o primeiro episódio ela conta a experiência dela e a história de vida dela, e depois ela fala. Naquele ainda ela diz: eu vou abrir uma. Que eu acho que ainda. Não sei se já estava aberta em Barra Velha ou se ia abrir, enfim, ou era uma outra. E aí tu vai acompanhando assim, e hoje a gente abriu o episódio falando que a mulher tá com... Abriu outra coisa já. Não. Tá com internet, pro povo, tá? Pelo amor de Deus. Você que tá pagando 300 na Vivo, corra. Corra! Isso. Pra Dona Conecta. Isso, corra pra Dona Conecta. Aliás, a gente vai deixar, inclusive, já no episódio aqui, o link para você conhecer um pouquinho mais. Tem Instagram já? Já Imagina? tem lá, Imagina, Dona prepara- Conecta. Nem eu Imagina. sigo, mas vamos seguir. Isso. Lembrando que o Dona é com 2 N, tá, gente? Sempre. Isso, pelo amor de Sempre. Deus, vocês não me erram.
Falando sobre ousadia, somente a palavra, assim, para você, quando a gente fala ousadia, o que vem na sua mente, dona? Coragem, Coragem. coragem. Que não vem de nós. Pronto. Nós, por nós mesmos, não somos ninguém, né? Verdade. Nós, por nós mesmos, a gente nem sai da cama de manhã. Para começar. Verdade. É, por nós mesmos, né? A ousadia, ela vem do Senhor e ela, quando você não tem, tem que pedir. Sim. Quando você acha que não tem, Uhum. pede, porque tudo vem dele. Mas a ousadia é a que te leva a olhar para os novos sonhos, para novos horizontes, para novos rumos. É que te leva a enxergar a saída do meio da escuridão. Uhum. Uhum. A ousadia, ela te faz caminhar mesmo quando você não sabe para onde está caminhando. Mas ela te faz dar o próximo passo. Próximo passo. Próximo passo. A minha vida inteira, ela foi regada de ousadia. Sempre pelo Senhor. Por mim mesma, meu Deus. Já tinha parado lá atrás. Já tinha ido fazia tempo. Mas essas ousadias, era por desespero do que vivia ou por uma fé de que poderia ser mais coisas? As duas coisas As juntas. duas coisas. As duas coisas Era o juntas. desespero de onde estava e querendo apontar uma fé. Porque a fé, ela tem esse poder de trazer para a realidade coisas que ainda não existem, né? Uhum. Ela tem esse poder de te trazer uma certeza daquilo que tu não vê. Sim. Nós sabemos disso. E o desespero de estar numa situação desconfortável também te faz mover, porque você decide ou você morre naquilo ali, ou você busca uma saída. E esse buscar a saída é a atitude da ousadia. E eu sempre aprendi que tive isso comigo desde sempre, que eu não sei andar sozinha. Então, mesmo quando eu não sabia para onde eu estava caminhando, para onde eu estava indo, o que me esperava. Eu só dizia, Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento, porque a Bíblia diz, né, a ousadia ela é mais cara que o ouro, mais cara que a prata, né? A sabedoria que vem de Deus, ela vale mais que qualquer tesouro. Então, quando você tem ousadia para pedir sabedoria, porque às vezes a gente acha que já sabe o bastante e aí está o orgulho intrínseco, né? Sim. Quando a gente acha que não, eu não preciso, então encontra explicação para tudo que acontece. Mentira. E tem muito disso, né? Tudo às vezes você pega a pessoa cética, eu vejo o testemunho do Diego, meu filho, ele sempre foi muito cético, então ele sempre lidou com tecnologia, então para ele tudo tinha explicação da ciência, né? E ele sempre diz, para mim, o mundo surgiu lá na explosão No Big Bang. No Big Bang e os átomos, e aí surgiu o ser humano. E ele foi se converter agora, com 33 anos. Caramba. Se lascou, conheceu Jesus. Conheceu Jesus. Nunca E mais agora volta. ele diz assim, cara, agora eu entendo que tudo tem a mão dele, tudo tem. E como é lindo você Sim. ver a ação de Deus na vida das pessoas. E olha que eu sempre fui uma mãe de oração. E eu tinha um filho que não acreditava em Deus. Olha isso. Que loucura, né? E para isso você precisa ter ousadia para pedir. Sim. E inúmeras vezes eu pedi para Deus, Deus, alcança o coração dele, Senhor. Senhor, chega no coração dele, porque um dia a gente estava numa situação bem difícil e ele disse assim para mim, eu falei, filho, vamos orar, vamos pedir para Deus. Ele falou assim, eu não consigo acreditar nesse Deus que você acredita. Eu queria ter a fé que você tem, mas eu não tenho. Para mim, eu chego a achar que ele não existe. Eu falei, não fala isso. E aquilo me doeu tanto, 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 tanto. E aí eu falei, Senhor, eu não aceito que ele não te conheça. Eu não Desespero da mãe, aceito. né, cara? Eu não aceito que ele não te conheça. Eu te sinto tão presente e tão vivo na minha vida. Como é que o meu filho eu não consegui te mostrar para ele? Então, coloca pessoas no caminho dele. E para isso eu preciso ousadia e inconformismo, porque eu não me conformava que meu filho não acreditasse que Deus Sim, existe.
Agora a dona Norma veio na PEI. Por quê? A ousadia vem de um estado que você não está conformado com aquilo que você está vivendo. Peraí, cara. O Senhor tem mais através da minha vida, para fazer através de mim. Então, a partir desse momento, eu lembro aqui um cara ousadaço, né? Onde Pedro tá dentro do barco e fala, cara, tem que ter uma ousadia da lascada para sair. Sim, para dizer, quero andar em cima das águas, igual você. Isso. Eu tô aqui, tô bem, tá tudo show, né? A madeirinha tá bem firme. Sim, só que dentro dele fica, mestre, é o Senhor? Isso. E aí ainda é ele que provoca. Se és tu, faz com que eu vá até você. Olha a ousadia desse cara. Cara, Olha a ousadia de Pedro. eu fico doido com isso, porque é um cara que tá seguro, tá bem, o mar tá daquele jeito, mas pra ele quer viver algo a mais. Extraordinário. Algo extraordinário, mais profundo. Então parte dele, uma incomodação dentro dele, fala, então se é tu, deixa eu ir. Né? E uma outra coisa que é sinônimo de ousadia é a obediência. Sim. A obediência. Para obedecer tem que ser muito ousado. Ontem a gente falava na nossa reunião com os gerentes, a gente falava sobre Noé. A ousadia de Noé. Aliás, gente, ela taca a Bíblia no meio dos crentes lá, tá? Ela bota o povo, não quer saber se era o que era. Vamos falar de Noé hoje, hein? Antes de começar o trabalho, hein? E ela já provavelmente chegava na empresa e dizia assim, eu não tô nem aí que vocês pensam. Meu filho é ateu e eu amo. Isso. Vocês vão tomar E no Bíblia. tempo certo, olha só. Olha o que Deus faz. Mas vamos lá. E ontem a gente falava sobre Noé. Não foi nem um provérbio, Noé. Olha a ousadia de Noé. Da obediência de Noé. Nunca choveu, tá? Num lugar de montanha. Aonde não tinha a mínima O mais possibilidade louco de da dar Bíblia é ele, cara. Claro, é o mais ousado. Numa região de montanha onde não tinha possibilidade nenhuma de dar enchente. Como é que Vou diz levar que isso esse pra minha negócio... equipe hoje, tá? Como é que vai? Não, gente, vem cá. A Norma falou sobre um cara, Noé. Vem cá. Vocês estão achando que não dá pra bater a meta? Olha, Mas, o doido do Noé. Olha quantos anos esse homem foi chamado de louco. Mas a ousadia da obediência Perfeito. Fez com que ele... salvasse a humanidade. Nós estamos aqui hoje por causa dele? Não, que se ele não acredita, nem ele sobrava. Nós acabou o mundo. Acreditou tanto, teve tanta fé, tanta obediência naquilo que Deus mandou? A ousadia de Abraão quando foi levar o filho para ser sacrificado. A ousadia da obediência. Quando tu pensa que ousar fazer coisas, que ousadia é ter projetos mirabolantes. Sim, agora veio. É conquistar. A ousadia da obediência é a maior de todas. Sim. E para você ser obediente, quantas coisas você tem que abdicar? Quantas vezes você é ridicularizado? Quantas vezes você é criticado? Já temos o tema, tá? Vai ser a ousadia da vida comum, tá? Já anota aí, o Cleiton, a ousadia da vida comum vai ser o nome desse episódio. Porque os incomuns, as pessoas mais incomuns é que fazem os milagres acontecerem. É nos comuns que Deus age. É na obediência daquele senhorzinho, daquela senhorinha. Sim. Todo dia tem uma decisão para tomar. Isso. Então, a ousadia, ela vai muito além. Às vezes, as pessoas olham para a gente como um empresário e pensam assim, nossa, como uma pessoa tem criatividade, como uma pessoa faz e acontece. Não, se não for a ousadia da fé e da obediência, não acontece nada. Não acontece nada. Eu me lembro, quando pegou fogo no nosso CD, em 2022, naquela madrugada, quando eu fui acordada pelos meus filhos para mim correr para lá, já estava tudo lá, corpo de bombeiro, e eu cheguei debaixo de chuva, na frente da porta do galpão, e aí o Diego veio, debaixo de chuva, assim, veio me encontrar, eles não sabiam qual ia ser minha reação, e ele me abraçou e falou assim, acabou tudo, mãe, acabou tudo. Eu falei, não acabou. Não acabou.
Eu falei, porque o Deus que me trouxe até aqui não é um Deus que trai, não é um Deus que não cumpre o que prometeu. Ele me trouxe até aqui para me exaltar. Ele não vai me escarnecer na frente do inimigo. E aí eu reuni todos que estavam ali e eu gritei no meio da rua, olhava para o céu assim, os pingos de chuva caíam na minha cara e eu gritei, eu falei, Senhor, eu não aceito que você me escarneça na frente do inimigo, eu ainda não sei o porquê, mas eu sei que tu tem uma resposta. E eu não tenho pressa. E um dia eu vou entender o porquê disso. O que eu não aceito nesse momento é ser derrotada. Para isso é preciso ousadia. É acreditar. Não é preciso ser santo. A gente busca a santidade, mas a gente está sempre correndo atrás dela. Mas é preciso acreditar naquilo que os teus olhos não veem. Eu falo sobre isso todos os dias no meu Instagram, sobre o poder da nossa língua, sobre a capacidade que a nossa língua tem de profetizar coisas boas. E não só profetizar coisas boas, é não murmurar. É Sim. não murmurar. Que é difícil, né? Que aí entra a ousadia. A ousadia de não murmurar. Uhum. A ousadia de não reclamar. A ousadia de dizer, tá bom, Senhor. Eu não sei porquê, mas eu sei que tu tá comigo. Sim, Eu sei que tu tá comigo. sim. E a ousadia, eu até separei aqui um versículo da Bíblia, quando ele fala, né? A Bíblia fala o tempo todo de coragem, né? Sede corajosos. Mas aqui, ó, em Hebreus 4,16, que ele diz assim, ó, assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Porque a gente não consegue ver, ó, naturalmente, ou a maioria das pessoas não conseguem, num momento de alegria, ter a necessidade de louvar, de agradecer. Sim. Né? Quando tudo vai bem. Quando tudo vai bem. A maioria das pessoas não lembram disso, mas na hora da necessidade. Pronto. Na hora da necessidade. E ele diz aqui que com confiança, né, aproximemo-nos do trono da graça para recebermos a misericórdia. Então, é entender que essa conexão com Deus, ela é intrínseca em nós. E as pessoas, às vezes, se sentem tão distantes de Deus porque não têm ousadia para acreditar que é merecedor. Sim. E ousadia também é eu saber que o meu Pai dispõe tudo para mim. Sabe, esses dias me caiu uma ficha. Eu até compartilhei isso com a Sabrina, com a minha nora. Eu falei, cara, é tão simples a gente ter direito na herança do Senhor. É tão simples a gente entender como nós pais com os nossos filhos. Um exemplo, eu e o Diego estavam num treinamento e aí eu carrego sempre uma bateria, porque a bateria do meu celular vive... E aí eu carrego aquele power bank, né? E aí ele só virou para trás na minha carteira e falou assim, cadê tua bateria? Pegou, botou no celular dele e botou dele carregar. Isso é ousadia de filho, Giovanni. E eu me incomodei com aquilo? Não, é dele, é meu, é dele também. Tão simples. Né? E aquilo me caiu uma ficha. Com aquela atitude dele, caiu uma ficha. Eu falei, cara, Deus é isso com nós. Se é teu filho, pode pegar. Eu sou o filho, pode pegar, eu tenho direito. A herança do Senhor. Sim. Ele faz questão de compartilhar. A questão é que o nosso orgulho é tão grande, que a gente diz assim, não, isso não é para mim, eu não mereço. Sim. Não, é demais para mim. A gente é tão orgulhoso, que a gente se acha não merecedor. Não consegue entender quem é, né? E às vezes até invalida o que Jesus fez, né? Porque Total. ele fez para que a gente recebesse, cara. Tipo, imagina se o seu filho não se achasse merecedor de não, isso aqui era da mãe, a mãe comprou com o dinheiro dela. Não, Isso. Não. Não, vou ficar aqui Existe sem bateria, mas não vou pedir, porque... Eu Só foi lá e pegou. Isso. Pegou e usou.
Ousado. Que bom que eu tenho Isso. para ele se usufruir. E Deus é assim com a gente. Caramba. O texto de Hebreus ali, qual que é mesmo que tu leu aqui? Hebreus 4. Ele começa dizendo... Assim, aproximemo-nos do trono da graça. Pronto. Só imagina aí em casa, tá? Então, aproximemo-nos do trono da graça. Gente, eu não sei vocês, assim, né? Mas imagina onde o Senhor está sentado. Entendeu? Aqui no trono de um rei terreno, se você for estudar a história, você vai ver que, cara, para tu se aproximar, tu tinha que marcar o horário. Se tu se aproximasse e o rei não quisesse te ver, ele não estendia o cetro e tu já era morto na hora. Antes de chegar. Tá? E você que é mais moderno, tira por querer falar com Lula. Você não vai lá no conseguir, cercado para tu ver esquece. se Você não vai falar com Lula. Não vai. Não vamos longe. Vamos falar com o Adriano aqui, o prefeito Adriano, que é um cara muito do acessível. Povo. Sim. Mas tenta, agora, hoje, sai de casa agora e vai lá procurar o Adriano falar com ele. Exato. Não vai rolar. Agora tu imagina e aí, Deus... o Criador, tá, o cheio de graça. É aí que as pessoas fazem essa assimilação Exata. pela conduta humana aqui na Terra, mas então, se não é fácil falar nem com o presidente, nem com o prefeito, imagina com Deus. Exato. E é o contrário. Exato. Aí a Bíblia te fala assim, ó. Então chega confiadamente diante do trono da graça. Chega com confiança. É isso, gente. Cara, que coisa maravilhosa. Ô, Giovanni, eu vou te falar... Eu posso ir embora já. Não. O tempo tá voando, tá? Nós temos mais 15 minutos de Dona Norma aqui, tá? Vai lá, Giovanni. Aproveita. O que mais me surpreende, Norma, em você, e eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente assim, né? E você vira e mexe nas conversas, já fala sobre essa ousadia na evangelização. Hoje a Dona Norma é uma empresária que, aos olhos humanos, deveria controlar. Se controla, mulher, tu é uma empresária. Não vai te queimar, hein? Não vai te queimar, não vai por esse caminho. Ou seja, poderia ser uma dona, né? Uma que posta o cafezinho, posta a prainha, posta... Trabalhar o branding. Isso. Ela poderia ter reuniões sérias com os seus gerentes e então eles levar para baixo. E aí eu estou falando por quê? Porque eu também trabalho numa empresa e eu sei como é que funciona essa hierarquia. E são reuniões sérias e eu vejo a dona abrindo uma Bíblia, um Noé... E eu queria entender o que faz a dona ser essa mulher ousada em relação a abrir o Instagram, fazer devocional, pregar o evangelho e dane-se se vocês estão gostando ou não. Eu vou fazer porque eu fui chamada para isso. Se o funcionário se achar não quero essa palhaçada de Noé, pois sai fora. A porta ali é só pedir demissão aí, porque aqui eu vou. Eu aqui quero eu saber, dona, de onde é que surgiu essa dona ousada em relação ao evangelismo. Por que eu falo isso? Porque eu me acho um cara muito para frente, mas tem hora que eu sou totalmente assim, não, acho que não é a hora. Acho que agora não é a hora. E eu queria saber, como é que faz essa... Como é que é doidona? Assim? Doidona. Dona doidona. Doidona por Jesus. O chamado, né? Ontem eu falava com 2 amigos, eu falei, finalmente eu entendi o meu propósito. Se fala tanto de propósito, de propósito, né? E eu finalmente entendi 2 coisas. Primeiro, por que eu sofri tudo que eu sofri. Sim. Porque daí Deus disse, entendeu que agora eu te preparei e agora tu vai falar com autoridade sobre isso. Porque tu passou. Entende do assunto. Segundo, que Deus me disfarçou de empresária. Tá. Me disfarçou de empresária para poder ter acesso a pessoas. Influência em pessoas. Porque como representante comercial, talvez eu não teria influência. E como empresária eu tenho. Sim. Como empresária que tem a história que eu tive de sofrimento, de violência, né? Se quiserem conhecer um pouco mais da história.
Volta lá no primeiro episódio. Agora a gente vai fazer também, contar a história de novo no nosso Instagram da Dona. Legal. Para que as pessoas conheçam e entendam o porquê. Mas aí quando você conecta, cara, eu saí lá da roça, por que é que Deus me transforma numa empresária? Por que Deus me coloca com tanta influência na frente de tantas pessoas? Não pode ser para mim. Não é para mim. Chega numa conclusão. Né? Não é para benefício próprio, né? Não. E essa questão de começar a trabalhar o evangelho dentro de casa é chamado. E eu confesso que no começo não foi muito fácil. Mas eu falei, cara, tá tudo dando errado. Tava tudo dando errado na empresa. E eu comecei numa reunião nossa de gestão e eu falei, essa empresa, a partir de hoje, ela é consagrada ao Senhor Jesus. Ele é o CEO, eu sou só a vice-presidente. E comecei numa reunião pequena. E comecei a trazer isso, a trazer para toda a galera. E hoje a gente tem um movimento dentro da empresa onde a gente se reúne todas as manhãs, a gente faz uma profecia em voz alta. Eu estava lá agora às 8 da manhã fazendo com eles. A gente faz uma profecia em voz alta. Dentro do CD, nas lojas, os grupos menores também se reúnem, fazem uma profecia, falam declaradamente sobre eu sou, eu mereço, o que eu pretendo para a minha vida. Eu escrevi tudo para eles. E todos os dias eles declaram isso, ainda que eles não entendam. E eu disse para eles, gente, quando você começa a declarar uma coisa, é igual o talhador de pedra. Quando ele vai cortar uma pedra, você olha para a pedra, você não diz que aquela pedra vai se abrir. Mas ele pega um pino de ferro e uma marreta e começa a dar-lhe. 99 pancadas, na 100ª ela vai abrir. Mas por quê? Porque a primeira vez falou, a segunda bateu, a terceira bateu, a quarta, a quinta, a sexta marretada. E a Dona, hoje, ela caminha para esse caminho. Está lá nos nossos valores, é um dos nossos primeiros valores. Acreditamos em Deus. E se nós acreditamos em Deus, nós temos que fazer esse Deus acontecer aqui dentro de casa. Sim. Aqui dentro de casa. E teve gente que já saiu por causa disso. Teve gente que já saiu por causa disso, da empresa. E tá tudo certo. Tá, sim. Tá tudo certo. Aqui dentro vai ficar quem tem os mesmos valores que nós. É a cultura, né? É cultura. Então, ser ousada e falar de Deus eu faço tão pouco. Eu faço tão pouco. E eu sei que Deus tem um grande projeto para minha vida. Amém. Eu já sei aonde Ele vai me levar. A falar para nações, a falar para povos. Do milagre que Ele faz na minha vida, que faz na tua, na tua. Porque quando a gente tem ousadia, a gente enxerga Deus agindo nas pequenininhas coisas. Porque às vezes a gente acha que ter ousadia é enxergar grandes feitos. Grandes manifestações. E para falar de Jesus, a gente não precisa estar necessariamente sentado aqui numa mesa de podcast falando. Sim. Isso é um privilégio. Sim, uma graça de Deus. Mas poder falar de Jesus para o teu colega de trabalho, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, abraçar, aquele abraço demorado de 40 segundos e ficar só sentindo, é Jesus ali. E a gente acha que tem que ser grandes manifestações. É ousadia. Sim. Então, falar desse Jesus dentro da empresa, para mim, Giovanni, é o mínimo que eu tenho que fazer. Mas é o mínimo do mínimo. A empresa é consagrada a Ele. Todos os feitos são consagrados a Ele. Eu contava para vocês em off, antes da gente começar a gravar, a Dona Conecta foi um projeto de Deus que colocou no coração do Diego. Foi um projeto que Ele colocou. Porque quando você escuta o que Ele fala, o nosso ouvido, ele escuta muitas coisas externas, mas quando você diz assim, Senhor, fala para o meu coração, você sabe quando é Ele falando. Sim, o Espírito testifica, né? Testifica. Então, ser empresário, para mim, é só uma forma que Deus me usa para falar de Jesus para as pessoas. E, às vezes, Giovanni, quando tu diz assim, às vezes eu penso que não é o momento. Eu também me pego nesses momentos assim. Mas aí eu procuro olhar para aquela pessoa com amor. Às vezes eu não... Se eu falar, pode ser que eu perca ela. Mas se eu olhar para ela com amor e der um abraço... Não tem por que não falar.
Exato. Às vezes um olhar, um sorriso fala muito mais do que uma palavra. Perfeitamente. É a compaixão de olhar para aquela pessoa. E eu tenho trabalhado muito em mim isso. Porque eu era uma pessoa totalmente brava, explosiva. Tu vem falar comigo, tá? Fala. Vai logo ao ponto, porque eu não tenho tempo para te escutar. Fala logo, desembucha, Giovana. Curta e grossa. Quem me conhece sabe. E hoje eu me trabalho para isso. Para mim parar, para mim te escutar. Quão é importante você falar da tua dor para mim. Como é importante o olhar que eu lanço sobre você de misericórdia. E não precisa dizer nada. É só depois eu dar um abraço e está tudo certo. Porque humanamente eu não tenho o que dizer para aquilo. Mas é o tempo de qualidade para as pessoas e parar tudo. Parar tudo. E olhar uma pessoa com amor. É preciso incomodação do Espírito Santo. Sim. E eu peço para Deus todos os dias que o Espírito Santo me incomode. Eu quero que o Espírito Santo me incomode hoje. Me incomoda, não me deixa em paz. Se eu falar uma palavra áspera, se eu falar algo que não é da tua vontade, que o Espírito Santo me incomode. Que me repreenda imediatamente. É isso. É simples. Mas é preciso ousadia para isso. Amém. Eu lembro quando a dona fala aqui, Paulo falando, olha, me fiz de grego, mas para ganhar os gregos, tá? Então, assim, ó, fui pro comercial, o Senhor me botou para isso, mas era para ganhar gente. E hoje eu tô como empresária e é para ganhar gente. E é muito legal isso que o Giovanni falou também do time das coisas e a dona, por mais que você ache, então, mas ela tem essa resposta. Aí ela chega e fala assim, eu também me pego na mesma situação, porque afinal de contas, a gente tem que ter esse discernimento de Deus do qual que é o momento. Eu acho que o momento agora não é você querer falar que aquilo é pecado. É o momento de abraçar. Abraçar. E muitas vezes, né, John, tipo, a dona que trabalha com gente, tu também, como empresário, às vezes a gente não tem a resposta. Né? Eu vou citar, ela é não vou falar quem, mas recentemente uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu preciso me mudar dessa cidade. Eu falei, por quê? O que aconteceu? Meu ex-marido devia grana para um agiota, o agiota está me ameaçando, tá. O que eu falo para ela, dona? Não tenho o que eu falar para ela. Ela tem um filho de 5 anos, eu vou dizer para ela não ir? Eu vou dizer para ela ir? E se ela fica e acontece o pior? E aí? Eu não tenho o que falar. E se ela vai dar errado? E se ela vai e o cara vai atrás? Ou eu não sei. Eu não tenho a resposta. E a minha resposta foi, cara, tu me empresta as tuas 2 mãos? Ela, o que tu quer? Eu só vou orar, porque eu não sei o que fazer. Isso. Mas, cara, eu não sei. Agora, Deus sabe o que vai fazer. Bota no colo dele. A responsabilidade é dele. Mano, a filha é tua. Isso. Eu não tenho nada a ver com isso, filho. É o John botar o Otinho dentro do meu carro e dizer assim, ó. O Otinho dizer, eu tô com fome. Eu falei, eita. O teu pai é ele, filho. Ó, John, devolvo. Dá comida aí, filho. Não sei o que ele come, não sei o que ele gosta. Bota no colo dele, é dele. Aí eu fiz isso. Eu sentou na minha frente. Cara, eu não sei, eu vou orar. Aí a gente orou e eu falei, Deus... Mostra o caminho para ela. Com ela, Deus, porque ela, menina, precisa de que tu fale hoje, tá aí. Não, ela não tem 30 dias, não, Jesus. Que talvez o agiota volta na casa dela hoje ainda. Então, cara, no outro dia ela disse assim, ó, achei a solução para tudo. Olha isso. Olha. Falei, e vai me contar como? Fulano vai acontecer isso, vai pagar isso, vou me mudar também de bairro para, né, só para dar um... Resolveu a vida. Eu falei, Jesus, tu respondeu a menina aqui, ó. Mas às vezes a gente fica assustado, preocupado, meu Deus do céu. Quer ter a resposta, né? Quer ter a resposta. Eu sou o pior crente do mundo se eu não souber. Como é que eu não vou ter? Eu lidero adolescente. Às vezes, adolescente de 15 anos, como é que eu não tenho a resposta para alguém de 15 anos? E às vezes eu não tenho. Não tem. Não e tem. Eu não sei. Exatamente. E o pior é a gente carregar essa obrigação de achar que tem que ter a resposta. Perfeito, tem que ter o conselho perfeito para aquela pessoa. E é um fardo isso. Dona, só que você falou uma coisa que aí eu falei, cara, eu me pego nisso. Porque você falou que e a gente às vezes não tem essa resposta que a gente gostaria de ter.
Mas às vezes a resposta que a pessoa quer ter é o abraço. É meu Deus, vou orar por ti. Vem cá. O se importar. Ah, isso. Às vezes o que a senhora faz de ouvi-la já é a resposta. Cara, tipo, porque essa menina tá falando pra mim, eu falei... Ó, o capelão. Gente, Capelão no modo on. o que eu... Capelão e sua escutativa no modo on, tá? Porque às vezes tudo que a gente realmente precisa é gastar, investir aquele 5 minutos, 10 minutos, 15 para ouvir a pessoa, porque não tem mesmo, que não tem, você falar o quê para ela? Você me fez lembrar, essa semana passada aconteceu. Eu passei numa das lojas e aí uma das meninas de loja veio e falou assim para mim, dona Norma, preciso falar com a senhora um pouquinho. Tem um minuto, eu falei, claro, vamos lá atrás no cantinho. E aí ela começou a me contar. E eu pensava assim, Senhor, o que eu digo, Senhor? E aí eu só fiquei olhando com amor. Só fiquei olhando com amor. Já foi a resposta dela. E aí eu falei para ela... E aí ela chorou. Eu dei um abraço nela e falei para ela, Deus vai te mostrar a resposta. E tenha certeza de uma coisa, tudo passa. Tudo passa nessa vida. Tudo passa. Eu não sabia o que dizer para ela. O B.O. era muito grande. Eu não sabia o que dizer. Mas eu só olhei com amor e abracei. Ontem eu passei na loja de novo e ela veio. Ai, dona Norma, eu tô tão feliz. Eu quero te dar um abraço, eu tô tão feliz. E daí começou a dizer, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Meu Deus, como Deus abriu os caminhos. Eu falei... Ainda Foi bem Deus que eu mesmo. não falei nada. Ainda bem que eu não falei bem que eu não nada. direcionei esse caminho. É muita prepotência da nossa parte achar que a gente tem que ter a resposta para aquela pessoa. Sim. É muita ousadia, de uma forma humana, equivocada, achar que a gente tem que ter a resposta certa para as coisas. Sim. Porque está lá no mandamento, amai-vos uns aos outros como eu te amei. Então, ame a pessoa, só ame aquele momento daquela dor. Abrace, acolha. Isso é um ato de ousadia também, né? Do Se tipo assim, calar. Muito. sabe, ó, olhar para... Não, o Senhor tá vendo e Ele tem a resposta. Então, a minha ousadia é o quê? É deixar que o Senhor faça, eu vou mesmo me sucumbir aqui, vou diminuir para que o Senhor cresça e faça. Porque eu realmente não sei. Isso é maravilhoso. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu já ficava mais 2h30, Já tá? acabou. Eu já ficava mais 2h30, tá? Eu tinha tanta coisa para falar. Mas assim, não seja por isso, né? né? A senhora vai voltar e pronto. Isso, não tem jeito. muito. Mas antes disso, olha, a ousadia da vida comum, hein? Não é só porque ela, cara, tá fazendo muita coisa, você na sua vida comum pode sim ser ousado. E aí eu gostaria que você também deixasse agora uma mensagem para quem está assistindo, foi edificado com certeza, sobre ousadia, sobre ter essa disposição, ainda que a história de vida seja completamente diferente, a exposição seja completamente diferente. O que você teria a encorajar os nossos ouvintes nesse momento? Eu diria que a ousadia da oração é a maior que a gente pode ter. A ousadia de se humilhar perante os pés do Senhor. E a ousadia do joelho dobrado, a ousadia do acreditar naquilo que os teus olhos não enxergam. Essa ousadia, quem nos dá é Deus. É através da fé que a gente atinge. E mesmo correndo atrás dessa fé, a gente sempre se sente tão vulnerável, tão fraco, tão frágil. Mas a ousadia que eu desejo para a tua vida, que eu profetizo para a tua vida, é que você tenha a ousadia de colocar teu joelho no chão. Amém. E que você tenha a ousadia de ser vulnerável. Não queira ser forte sempre saber a resposta das coisas. Seja vulnerável. Seja vulnerável com pessoas que você ama, com pessoas da tua família. Seja vulnerável, tenha ousadia e quebra esse orgulho de achar que você não precisa de ajuda. Tenha a ousadia de colocar os joelhos no chão e dizer: Senhor, eu hoje não sei o que fazer da minha vida. Eu não sei. Tenha a ousadia de ser vulnerável. Porque é no limite da nossa força que Deus age. Quando a nossa força cai, Deus entra em ação. Porque enquanto a gente está se achando forte, Deus não consegue agir, porque a gente vai na força do braço, né?
Então, a ousadia de entregar com vulnerabilidade aos pés do Senhor. E eu tenho certeza que coisas tremendas vão começar a acontecer na tua vida. Amém. É o que Paulo diz, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Porque a tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Meu arrepia! Que maravilhoso, né? Bom demais. Ou seja, base bíblica que ela mandou aqui para vocês, tá? Giovanni, o que a gente vai fazer com esse episódio maravilhoso mais uma vez? John, esse a Cadona é sempre os podcasts mais... Passa voando, tá? Mais maravilhosos. Nem o Cleiton está se acreditando que já foi. Já tá na hora de almoçar, Cleiton. O dinheirinho fácil, hein, Cleiton? Aquele que mistura tudo. Já começa já. Vamos descontar esse óleo. Vamos descontar isso aí, essa edificação, hein? Vai, Giovanni. Mas enfim, eu quero que você, primeiro, se inscreva em todas as nossas redes sociais, né? YouTube, Spotify, vai lá. No TikTok, se inscreva no TikTok lá, se você está lá nessa plataforma. Instagram. E o meu pedido é comente, porque isso ajuda a engajar o negócio. Engajamento também. Então curta, comente. E o que eu peço? Pega o aviãozinho ali de onde você estiver e coloca no grupo das tias. Tá. Porque as tias são ousadas. Então, Então elas vão pegar esse conteúdo da Dona Norminha e mandar lá no grupo do bairro. Todo mundo. Descobri que tem grupo do bairro no WhatsApp, tá? Tem. Bairro, negócio, tem um lá, Negócios Floresta. Vou torar lá, hein? Eu tô chegando aí. Então eu quero que você faça isso. E outro detalhe, esse podcast é seu. Sim. Se você comenta, compartilha, a própria plataforma entende que esse é um conteúdo que você quer ouvir, receber e ser relevante. E aí o Instagram começa a mandar coisa boa para você. Isso. E para de mandar porcaria para você. Isso. Então você vai conseguir ter um Instagram saudável, Isso. que é o que a gente precisa. Verdade. Tá? Verdade. É isso, John. E agradecer você que está aqui ouvindo e sendo edificado aqui com a gente. Porque... Eu te convido a seguir lá o Instagram da @Dona Norminha, Dona com 2 N. Boa. Que eu sempre tenho colocado mensagens que edificam lá. Então, se você quiser vir lá comigo, seja bem-vindo. Isso. E vai diário lá. E vai ser fácil também de achar, caso você... Meu Deus, não encontrei. No nosso canal aqui, do Santo Podcast, tem a Dona Norminha. Então, você vai lá e está sempre colaboração. Em collab com as duas redes sociais dela, tanto da empresa quanto da própria Dona Norminha. E aí você vai achar ela facinho. E, inclusive, esse podcast que vai uma chorrada de corte, tudo em collab com ela lá. Perfeitamente. Aliás, tá? Conheçam também o Dona Conecta, né? Agora temos a Dona Conecta também. Isso. Telefonia celular. Aí, ó. Pesquise e saia da fatura. Mudamos mais. Das amarras. Sai da prisão. amarras das faturas que você está pagando. Sai da prisão. Não tem fidelidade. E atendimento humanizado em menos de 2 minutos. Eu estou voltando para o escritório agora, já vou ver a validade. Não, como é que é o negócio? Fidelidade. A fidelidade da teu Vivo lá. que eu tenho. Vivo, tô vazando. Não, para, mas se a Vivo também quiser... Vim para cá, vem, mas eu vou para Conecta. Mas eu não tô nem aí. Meus irmãos, muito obrigado. Muito obrigado para vocês que estiveram até aqui com a gente. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família. E até o próximo episódio do Santo Podcast. Valeu! E digo mais, Tchau, se a tchau. Vivo quiser me devolver todo o dinheiro, nego... Também. Devolve Ai, também. nós falamos Tchau, Deus abençoe. Tchau.